Então, as relações de trabalho lá em Roma. Em Roma, havia três tipos de relação de trabalho, ou seja, uma pessoa trabalhando para outra. Tinha o trabalho livre, o trabalho escravo e o colonato. Vamos entender isso. O trabalho livre sempre existiu na Roma Antiga e existe até hoje, né? Como o nome indica, era um trabalho livre. O plebeu, ele prestava um trabalho e, em troca, recebia um pagamento. Até hoje, quando na sua casa vai um eletricista fazer um trabalho, trabalho livre. Quando vai alguém fazer a pintura, trabalho livre. Isso tinha em Roma e tem até hoje, tá? Ah, tá. Aí vem a escravidão. Trabalho livre, escravidão e colonato. A escravidão, ela não foi inventada pelos romanos, ela já havia em outros povos antigos. Nós comentamos isso quando falamos da Grécia, quando falamos do Egito, na é verdade, já falamos sobre escravidão. Então, ela já havia antes dos romanos. Inclusive, durante a primeira fase, que foi a organização política de monarquia, havia um número muito pequeno de escravos, tá? Só que quando veio a República e o Império, com essa política de expansão, com essas guerras de conquista, aumentou muito o número de escravos. Por quê? Porque os romanos conquistavam todo mundo e os conquistados eram transformados em escravos, né? O escravo, ao contrário do trabalhador livre, o escravo ele não podia escolher em que ele ia trabalhar. Ele era obrigado a trabalhar naquilo que o seu senhor mandasse. E o escravo não tinha direito algum, não tinha liberdade, não tinha direito político, não tinha nada. Ele só trabalhava em troca da comida e acabou-se, tá? Os escravos tinham três tipos de escravos, tá? Ou eram prisioneiros de guerra, que a gente acabou de comentar, ou eram escravos por causa de dívida. Quem não pagava uma dívida podia ser transformado em escravo pelo credor, por quem tinha que receber. Ou então por nascimento. O filho do escravo também era escravo, tá? Então, três origens: guerra, o prisioneiro; dívida, quem não pagava; ou o filho de escravo, que também era escravo. Bem, por essa razão, em qualquer atividade podia haver escravos. O escravo podia ser professor, podia ser um músico, um filósofo, um artista, um camponês, tanto faz, porque, olha lá, imaginem, na guerra, tá? Roma invadia uma outra cidade, um outro estado, e fazia um professor como prisioneiro. Esse professor era um escravo. Um filósofo não pagava a sua dívida. O filósofo poderia ser transformado em escravo. Então, em qualquer profissão poderia haver escravo, tá? O problema foi que o Império Romano ele ficou muito dependente dessa mão de obra escrava, como a gente já comentou. Eram os escravos que trabalhavam nas propriedades agrícolas e produziam os alimentos que eram enviados para Roma e também para alimentar o exército. Então, Roma passou a depender demais dessa mão de obra dos escravos. E o problema, que nós também já vimos, é que no século III, Roma já não estava mais conseguindo conquistar novos povos, novos territórios, então não conseguia mais novos escravos, tá? Aí o que acontece? Com o passar do tempo, os escravos vão morrendo, houve grande redução do número de escravos. Aí os escravos que ainda havia ficavam com preço muito caro. E aí é que surge o colonato. O que aconteceu? Como os escravos estavam muito caros, os patrícios, que até então estavam acostumados a simplesmente comprar escravos, eles passam a usar a mão de obra nesse sistema do colonato. Tá? O que era esse colonato? Bom, olha lá, a gente viu assim, né? Por causa do preço, os patrícios já não estavam mais comprando escravos. Só que, ao mesmo tempo, os trabalhadores livres que moravam em Roma, eles estavam com medo que Roma fosse invadida por outros povos, porque havia mesmo esse risco, como acabou acontecendo depois. Então, e além disso, em Roma tinha muita fome, porque não estava mais tendo produção de alimentos. O que esses trabalhadores livres começaram a fazer? Eles começaram a fugir de Roma, começaram a fugir das cidades e eles iam para o campo. Quando chegava lá no campo, os patrícios que tinham grandes propriedades, eles ofereciam abrigo, ofereciam um lugar para ficar e proteção para esse pessoal. Diz, olha, fica aqui que ninguém vai mexer contigo. Em troca de trabalhar e cultivar a terra. Esse era o colonato. No colonato, aqueles que antes eram trabalhadores livres, eles iam cultivar a terra
em troca de proteção e de alimentação, e a maior parte do que eles produziam, eles entregavam para o dono da terra, para o patrício proprietário da terra. Esse colonato, inclusive, depois, eles deu origem à servidão, que vocês vão estudar, acredito que no ano que vem, beleza? Cristianismo, tá? Aqui foi outra coisa interessante. Olha lá, o cristianismo ele teve origem na Palestina, lá no Oriente Médio, que era território dos romanos, né? Entre os judeus surgiu um judeu que fazia crítica à religião dos judeus, ao judaísmo, né? Ele dizia, olha, não, essa religião que diz que um é melhor que o outro é errada. Ele diz, não, todos são iguais porque todos são filhos de Deus. Esse judeu, todo mundo sabe quem era. Esse judeu era Jesus Cristo. E essa pregação dele conquistou principalmente as pessoas mais pobres, que gostavam dessa ideia. Opa, nós vamos ser igual a todo mundo. Ele conquistou, não foi só os mais pobres, mas principalmente os mais pobres. Até então, olha o detalhe interessante, o governo romano permitia a liberdade religiosa. Você acredita no Deus que você quiser, mas para os cristãos, eles não deixaram essa liberdade religiosa. Eles não permitiam a religião do cristianismo. Por quê? Porque os romanos viam o cristianismo como uma ameaça. Isso pode ser perguntado de vocês. Por que, que os romanos não aceitavam o cristianismo? Porque eles viam o cristianismo como uma ameaça. Por quê? Porque os cristãos se recusavam a adorar o imperador romano e eles não respeitavam os deuses romanos. Os cristãos acreditavam em um só Deus. Eles não aceitavam um monte de deus lá dos romanos. Além disso, os cristãos faziam críticas à elite romana e à elite judaica, e a elite não queria ser criticada. Tá? Então, os romanos, repito, eles não permitiam liberdade religiosa para os cristãos, eles não aceitavam o cristianismo. Tá? Por causa disso, os cristãos foram duramente reprimidos, foram perseguidos. Eles tinham que fazer suas reuniões em grupos pequenos e em encontros secretos, porque se fosse aberto, os soldados romanos iam lá e matavam. Tá? Muitos cristãos eram executados na rua, publicamente, ou nas arenas. Era um espetáculo. Na política do pão e circo, matar um cristão era um espetáculo para a população. Às vezes, você já deve ter ouvido falar, da história da Cova dos Leões. Jogavam um cristão para ele enfrentar um leão. Adivinha quem ganhava, né? Isso era um espetáculo oferecido para o povo. Tudo para reprimir o cristianismo. Eu coloquei essa figura aqui porque pode ser perguntada de vocês, né? Essa figura aqui, olha lá, olha só. Isso era chamado de era candelabros humanos, acho que era esse o nome. Tem o nome da pintura no livro de vocês. Repara, o cristão ele era todo envolto aqui, tipo uma palha, né? Isso aqui era tocado fogo, ou seja, era uma tocha que fazia aqui com o cristão bem aqui no meio. Reparem, aqui no meio está o cristão, aqui está o que vai pegar fogo, tá? Essa pintura que aparecer para vocês, ela indica o quê? A perseguição que os romanos faziam aos cristãos. O detalhe é que, apesar de toda essa perseguição, o cristianismo foi crescendo cada vez mais, foi conquistando cada vez mais fiéis, mais seguidores. E aí os cristãos começaram a formar escolas e a organizar obras de assistência para ajudar as camadas mais pobres do império. Tá? E mais, né? Mesmo depois da morte de Jesus Cristo, o cristianismo continuou crescendo. Por quê? Porque os discípulos de Cristo, ele havia formado os seus discípulos, eles se espalharam pelo mundo romano e continuaram a difundir, a divulgar os ensinamentos de Cristo. Eles eram coordenados por Pedro e por Paulo, tá? Que hoje a gente conhece por São Pedro e São Paulo. Então, Pedro e Paulo coordenavam os discípulos que iam espalhar o ensinamento de Cristo pelo mundo. No século, olha o que aconteceu, tá? Então, o cristianismo começa a crescer. No século III, esse famoso século III, como a gente já viu, Roma passou por grave crise, tinha muita miséria, muita fome, e é normal do ser humano, quando ele está em dificuldade, ele busca uma religião. Muitos romanos fizeram isso, eles buscaram refúgio nas crenças religiosas, e a principal delas foi exatamente o cristianismo. Muitos romanos se converteram ao cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo oferecia um ânimo novo para eles, né? Era diferente dos deuses romanos, que
enfatizava o culto ao imperador e que todo mundo fosse guerreiro. O cristianismo pregava a paz, a não violência. Né? Então, o cristianismo cresce por causa disso. As pessoas com miséria, com fome, passam a buscar a religião, principalmente o cristianismo. Além disso, olha um detalhe interessante. O cristianismo recebeu a adesão de muitas mulheres ricas. Lembra que a gente comentou que as mulheres ricas eram marginalizadas, né? Eram controladas pelo marido. Se o marido morresse, o filho mais velho controlava. Então, as mulheres ricas não tinham vez na sociedade romana, elas eram marginalizadas e elas acreditavam que elas seriam mais valorizadas no cristianismo. Por isso começaram a se converter ao cristianismo. O cristianismo prometia a felicidade eterna para depois da morte, para aqueles que fossem bons ao longo da vida. Agora, algo que vocês já devem ter visto em sala, porque o Mateus comentou, Jesus Cristo, só para esclarecer, né? Pela região em que ele nasceu, lá na Palestina, no Oriente Médio, Jesus Cristo não era alto, não era louro, nem tinha olhos azuis e nem tinha cabelos longos, né? Essa foi a imagem que o cinema passou, né? Mas pela região onde ele morava, Jesus Cristo possivelmente era moreno, baixinho, de olhos negros e cabelo curto. Não tem nada a ver com o que aparece no cinema e na televisão, tá? E mais, ó, por que ele começou a aparecer com cabelos longos e barba? Porque na Idade Média, os reis e imperadores todos tinham a figura com cabelos longos. Você vê esse filme, cabelos longos e barba. E nessa época, o que acontece? Os cristãos começaram a retratar Cristo com cabelos longos e barba. Para quê? Para ele ficar parecido na imagem com os reis e imperadores, para mostrar Cristo como um ser invencível. Tá? Mas ele, na verdade, não tinha nada disso. Vou parar por aqui, já está com 12 minutos, a gente vai para o exercício.